Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 11, capítulo 133, O Segredo da Penseira. Neste momento, a mente de Broderick não conseguia mais reter nenhuma magia antiga. Nem ele pensava na vida maravilhosa dos duendes governando e escravizando mulheres bruxas após derrotar os bruxos. Neste momento, ele só queria escapar deste inferno. E foi isso que ele fez. Ele fugiu freneticamente em direção à entrada do cofre e em sua pressa pisou em um braço e tropeçou. Mas ele nem teve tempo de se levantar. Em vez disso, usou as mãos e os pés, o que não era difícil para um duende cujos braços quase arrastavam no chão. Como um cão de rua com o rabo entre as pernas. Broderick temia estar correndo muito devagar. Ele rastejava enquanto tateava para tirar sua armadura pesada. Atrás dele, os duendes ainda estavam lutando. Ele não ousava emitir um som caso contrário. Aqueles duendes descobririam que ele se tornará um rato em fuga e abandonariam imediatamente a batalha com os cavaleiros para despedaçá-lo. Ele conhecia a crueldade dos duendes melhor do que ninguém. Ele estava em um estado lamentável, mas finalmente se aproximou da porta de bronze. Um sorriso trágico apareceu no rosto de Broderick e sua mão alcançou a estreita porta de metal. Era verdadeiramente o portão estreito da salvação da Bíblia. Ele conseguia até ver uma luz invisível brilhando do lado de fora da porta. Contanto que ele passasse, estaria salvo. Mas assim que as pontas de seus dedos estavam prestes a tocar a porta, ela se fechou. O sorriso no rosto de Broderick nem teve tempo de desaparecer. Ele congelou no lugar, olhando para o belo bruxo que sorria para ele. Um som estrondoso de maquinaria operando veio de dentro da porta de metal, tão inconspícuo em meio aos gritos de batalha ensurdecedores por perto, mas tão penetrante. Aonde você vai, senhor duende? Cyrus perguntou friamente. A luz no coração de Broderick se apagou. Senhor, por favor. Ele se ajoelhou diante de Cyrus sem qualquer hesitação, um apelo triste em seu rosto. Ele estendeu a mão, tentando agarrar as calças de Cyrus, mas Cyrus recuou. Ele não estava disposto a ter insetos sujos rastejando sobre ele. Boa noite, senhor. Cyrus girou sua varinha no ar e a cabeça de Broderick girou incontrolavelmente para um lado. Craque. Sua coluna cervical se despedaçou instantaneamente em pó. Cyrus não sentiu simpatia. Ele não estava matando uma pessoa inocente. Esta era uma guerra entre raças. Suas pupilas douradas olharam para o campo de batalha dentro do cofre secreto. Os duendes já estavam sanguinários e a magia de reparo nos corpos dos cavaleiros estava constantemente consumindo sua magia à medida que era ativada repetidamente. Eventualmente, os duendes restantes eram menos de 1 em cada 10 e seu espírito de luta fora completamente desgastado. Mais importante ainda, alguns já haviam descoberto que seu líder havia desaparecido em algum momento desconhecido. Eles perderam a vontade de lutar e começaram a recuar, embora os cavaleiros também estivessem gravemente danificados. Muitos dos cavaleiros ainda pareciam estar sob o efeito das maldições. Seus restos despedaçados se remontavam. Eles avançavam alguns passos e então desmoronavam com um estrondo, espalhando-se como blocos de montar que perderam o suporte após uma peça ser removida. Finalmente estava quieto aqui e a luz oscilante diminuiu. A escuridão desceu mais uma vez. Mas desta vez, Cyrus a iluminaria com fogo. Fogo maldito. Ele segurou as chamas. O indomável fogo maldito em sua palma era tão dócil quanto um gato inofensivo. No entanto, quando Cyrus inclinou a palma da mão, as chamas fluíram imediatamente como lava. Elas revelaram instantaneamente sua aparência aterrorizante original e os monstros dentro das chamas soltaram rugidos silenciosos. Sob o fogo maldito, fossem cavaleiros ou duendes, nenhum pôde escapar do destino de ser queimado até as cinzas. Fossem os restos indistinguíveis ou os duendes lutando no fogo como se para arrancar a própria pele, por fim nada restou. Cyrus passou por cima das chamas, vendo um rastro fluido guiando seu caminho para frente. Este rastro se estendia até a parte mais profunda da escuridão, o único guia para o verdadeiro cofre secreto. Ele caminhou lentamente para a escuridão. De cada lado, incontáveis pilares brancos idênticos se erguiam, deixando qualquer um tonto. Cyrus olhou para trás. O campo de batalha de antes havia desaparecido na escuridão. Em todo lugar havia uma paisagem idêntica e impossível de distinguir. Se uma pessoa não pudesse ver os traços da magia antiga, mesmo que derrotasse os cavaleiros, se perderia neste espaço escuro. Mas para Cyrus, este era meramente um labirinto com um caminho correto marcado. Ele caminhou por muito tempo até ver um enorme símbolo espiral tridimensional. Ele pegou sua varinha e tocou. O símbolo pareceu se dissolver no chão como mercúrio. Então surgiu imediatamente de novo, transformando-se em uma porta. O verdadeiro cofre secreto finalmente apareceu diante dos olhos de Cyrus. Cyrus passou pela porta e chegou ao magnífico grande salão. Era muito alto, toda a sala circular, com padrões extremamente detalhados e ornamentados esculpidos nas paredes, fazendo com que parecesse mais uma igreja do que um cofre. A arquitetura aqui, mesmo que apenas uma pequena peça fosse levada, provavelmente seria suficiente para a família Weasley viajar para a África. Mas o que realmente atraiu a atenção de Cyrus estava longe dessa riqueza superficial, mas sim conhecimento e poder. Ele pisou no chão sólido que era como uma superfície de água. No centro do salão, também o centro da magia fluida, estava algo que parecia uma piscina. É claro que era, na verdade, uma penseira. A bacia continha água que poderia fazer memórias emergirem e as memórias dos 4 guardiões flutuavam silenciosamente acima da penseira. Isso parecia nada de especial. Apenas um feitiço de levitação era necessário. Até o bruxo mais desajeitado poderia fazê-lo. A premissa era ignorar o fato de que os 4 guardiões estavam mortos há centenas de anos. Normalmente, quando um conjurador morre, sua magia também desaparece. Depois que Lord Voldemort foi completamente eliminado, sua maldição na classe de defesa contra as artes das trevas desapareceu. Depois que os Potter morreram, o feitiço Fidelius também perdeu seu efeito. Porque quando o conjurador desaparece, os feitiços que eles lançaram não têm mais uma fonte de magia. Mas também havia muitas exceções, sendo o exemplo mais familiar Hogwarts. Este antigo castelo existia há 1000 anos, enquanto seus criadores, os 4 fundadores, haviam morrido há muito tempo. No entanto, até hoje, a magia do castelo não mostra sinais de dissipação. Ou todo o castelo em si é um produto de magia antiga, ou Hogwarts tem uma enorme fonte de magia. Ou ambos. Cyrus não sabia, mas sabia que o segredo da magia antiga estava agora diante de seus olhos e desta vez, ninguém apareceria de repente para interrompê-lo. Os guardiões se deram a tanto trabalho, montando tantos testes, certamente não apenas para proteger uma memória sem valor. Cyrus pegou o requintado frasco flutuando acima da penseira e despejou um fluxo de líquido prateado, semelhante a mercúrio, na penseira. A água na bacia imediatamente girou em um vórtice. Deixe-me ver o seu segredo.
Capítulo 134. Voldemort em ação. Mostre-me seus segredos. Nas sombras do beco diagonal e da travessa do tranco, um jovem bruxo estendeu sua varinha cruelmente, forçando a abertura da mente de um duende. Não faz muito tempo, Lord Voldemort chegou primeiro à travessa do tranco. Era ali que se congregava a maior parte dos bruxos das trevas de todo o mundo mágico britânico, separada do famoso beco diagonal apenas por uma parede, mas tão distinta quanto o meio-dia e a noite. O beco diagonal era próspero, mas a travessa do tranco era imunda e fétida. Os bruxos que circulavam por aqui eram tão desonestos que mal podiam ser considerados bruxos das trevas propriamente ditos, em vez de bruxos. Pareciam mais grupos de abutres carniceiros, lutando e dilacerando-os aos outros por cadáveres em decomposição. No entanto, isso se referia apenas ao sem-teto. Inversamente, alguns bruxos que conseguiam garantir um lugar na travessa do tranco eram bastante extraordinários. Um exemplo notável era Borgin Burkes, o dono da Borgin e Burkes, cujo nome real era Caractacus Burke, um dos sagrados 28. Ele parecia desgrenhado e mal cuidado, mas até Malfoy se dirigia a ele respeitosamente como senhor. Mesmo quando o Ministério da Magia investigava rigorosamente artefatos das artes das trevas, ele podia aceitar abertamente itens mágicos proibidos vendidos por Malfoy. Sem mencionar que até Tom Riddle fora um aprendiz ali. Claro, as intenções de Riddle não eram puras. Ele estava, na verdade, selecionando itens preciosos dignos de serem transformados em Horcruxes. Contudo, o propósito de Lord Voldemort desta vez não era a loja de magia Borgin e Burkes. Ele precisava de sangue de dragão ou, melhor ainda, sangue de unicórnio, para que aquele corpo miserável pudesse durar um pouco mais. Havia várias lojas de poções semelhantes na travessa do tranco, mas a mais famosa era a loja de poções de Travers. A família Travers, também uma dos sagrados 28, era provavelmente a única família capaz de permanecer firme como uma rocha no rio turbulento. A proprietária da loja de poções era uma bruxa idosa e curvada, o rosto coberto de manchas de idade, com camadas de pele sobrepostas, e as pálpebras tão caídas que suas pupilas eram mal visíveis. Apenas por estar ali, ela parecia exalar a aura dos mortos. Na verdade, cerca de 50 anos atrás, a Travers de quem Lord Voldemort se lembrava era exatamente assim. Ele não achou estranho. No mundo mágico, muitas pessoas tinham a habilidade de estender suas vidas. Embora fosse raro viver 600 anos como Nicolau Flamel, bruxos com cerca de 200 anos eram vistos ocasionalmente. Caso contrário, Snape não teria se gabado em aula que as poções poderiam fazer alguém recusar a morte. O próprio Lord Voldemort desdenhava esses métodos de longevidade. O envelhecimento era outra forma de morte. Ele queria não apenas a vida eterna, mas também o poder eterno. O que posso lhe oferecer? Vendo um cliente em sua loja, a anciã senhora Travers perguntou sem pressa. Seus movimentos eram lentos e trêmulos, como se ela pudesse se despedaçar a qualquer momento. Poção polissuco, Félix Felicis, e algumas outras poções proibidas também estão disponíveis, mas o preço. Preciso de 30 gramas de sangue de dragão, disse Lord Voldemort com voz rouca. Sangue de dragão? As pálpebras da senhora Travers pareceram se elevar ligeiramente, e um toque de surpresa surgiu em seu rosto enrugado. Ela não esperava que alguém viesse até aquele lugar apenas para comprar uma matéria-prima. Ela examinou Lord Voldemort com uma expressão estranha e após um momento disse, você me parece um pouco familiar. Qual é o seu sobrenome, criança? Walls, disse Riddle casualmente. Walls? Travers ponderou por um momento, aparentemente incapaz de recordar qualquer pessoa ou coisa associada a esse nome em sua memória, e acabou desistindo. Qualquer que fosse o significado do nome, como ele era um cliente, não importava. Apenas sangue de dragão? Se você tiver, sangue de unicórnio seria o melhor, disse Lord Voldemort lentamente. A senhora Travers pareceu ainda mais surpresa do que antes. Suas pálpebras se ergueram, revelando um par de olhos verdadeiramente turvos. Sangue de unicórnio? Senhor, não me diga que pretende beber essa coisa? Pelo seu tom, parece que você tem algum. Os olhos de Lord Voldemort brilharam. Eu não tinha nenhum originalmente, mas você tem sorte. Não faz muito tempo, um jovem unicórnio contrabandeado acabou caindo em minhas mãos. Uma criatura linda, mas infelizmente não pôde ser salva. Então drenei seu sangue e arranquei todos os seus pelos. A senhora Travers riu de forma sinistra. Deme, exclamou Lord Voldemort ansiosamente. A senhora Travers retirou lentamente um frasco grande de sangue prateado. Veja que beleza. Mas o sangue de um unicórnio que morreu com ódio contém uma maldição. Transformará uma pessoa em algo semi-morto. Eu originalmente pretendia usá-lo para refinar alguns venenos, mas se você estiver disposto, são 258 galeões. A senhora Travers naturalmente não se importava com o que Lord Voldemort pretendia fazer com o sangue de unicórnio. O aviso já era uma cortesia porque ele lhe parecia familiar. Quanto a Lord Voldemort, ele se importava ainda menos. Afinal, os galeões não eram dele para gastar, e a maldição não o afetaria. Claro, ele não beberia a coisa imediatamente. Beber sangue de unicórnio era doloroso, e ele não mostraria seu lado vulnerável a um estranho. Na verdade, Lord Voldemort não confiava nem em seus próprios subordinados. Tendo obtido o sangue de que precisava, Lord Voldemort estava prestes a encontrar um lugar isolado para bebê-lo. Mas assim que saiu da travessa do tranco, sentiu que algo estava errado. Os duendes pareciam muito tensos. Era evidente pelo exterior do Gringotts. Hoje, o Gringotts havia reforçado sua guarda. Embora o nível de segurança do Gringotts tivesse aumentado significativamente após o ataque de 2 anos atrás, esta era a primeira vez que Lord Voldemort via tal exibição, aparentemente com a intenção de impedir a entrada de bruxos. Esta era provavelmente a primeira vez que o Gringotts fechava para estrangeiros em séculos. Vários bruxos que pretendiam realizar negócios no Gringotts foram mandados embora, e até alguns duendes saíram secretamente, dobrando silenciosamente em um canto isolado. Ele percebeu imediatamente que um evento importante ocorrerá dentro do Gringotts. Conectando isso ao conflito que ocorrerá nas terras altas da Escócia não faz muito tempo, Lord Voldemort não precisou de muito esforço para descobrir o que era. Magia antiga. Parecia que a pessoa que ele tanto ansiava encontrar estava bem diante dele. Suas pupilas dilatadas estavam cheias de desejo e uma intenção assassina sangrenta, como uma cobra venenosa fixada em sua presa, pretendendo não apenas desferir um golpe fatal, mas também engolir o oponente por inteiro. Capítulo 135. Guardião da Magia Antiga. Em sua memória ainda era aquela sala requintada e magnífica, apenas coberta por uma camada de véu cinzento. 2 bruxos, vestidos com trajes mais antigos, mudavam feitiços continuamente, preenchendo os detalhes da sala, e torres delicadas surgiam como espirais.
Eles eram como divindades. Desses dois bruxos, um era gordo e o outro magro, um alto e o outro baixo. O baixo e gordo era o ancestral de Rookwood, e o nome do outro era Percival Rackham. Cyrus nunca ouvirá esse sobrenome, mas o nome do meio de Percival era o mesmo de Dumbledore. Não apenas isso, mas esse nome também pertencia ao segundo cavaleiro da Távola Redonda do Rei Arthur. Em sua memória, Rookwood expressou preocupação sobre Percival montar pontos de verificação tão complexos e numerosos, mas seus movimentos não pararam, e eles lançaram uma magia oculta após a outra. Você está preocupado que ninguém consiga passar? Não há necessidade de se preocupar, isso foi originalmente preparado para aqueles que, como nós, podem ver a magia antiga, disse Percival suavemente enquanto preservava suas memórias em um frasco. Cyrus ouvia a conversa enquanto os via lançar feitiços. Para ele, esses feitiços eram rastreáveis. Ele apenas não tinha descoberto onde residia a vantagem da magia antiga. Para o mesmo grau de transfiguração, parecia que a transfiguração comum também poderia alcançar o efeito. Justo quando ele estava se perguntando, uma voz veio subitamente de trás dele. A chave reside em um poder maior e uma preservação mais longa. Cyrus virou-se rapidamente, apenas para ver os dois bruxos de sua memória falarem subitamente com ele como se tivessem almas. E também deve ser mais misterioso. Os dois bruxos não eram mais apenas memórias simples neste momento, eram mais parecidos com o estado de Cyrus no diário naquela época. Isso deixou Cyrus vigilante imediatamente. Quem sabia que tipo de mundo era este? Talvez esses guardiões fossem vilões que cometeram todo tipo de mal neste mundo. Não se preocupe, somos apenas um segmento de pensamento. Percival pareceu perceber a preocupação de Cyrus e respondeu imediatamente, assim como um retrato. Eu nunca ouvi dizer que memórias em uma penseira podem ter um certo nível de pensamento como um retrato. Cyrus certamente não relaxaria sua guarda apenas por causa de uma única frase. Agora ele até se arrependia de usar aquela penseira. Se tivesse usado diretamente suas próprias habilidades para ver as memórias, teria tido mais espaço para manobra. Fui um pouco descuidado. Felizmente Percival e Rookwood não fizeram nada fora do comum, mas continuaram a explicar. A magia antiga possui forças muito poderosas, permitindo-nos fazer coisas que bruxos comuns não podem, disse Percival. Na verdade, ele poderia até ser considerado muito humilde. Bruxos com talento para magia antiga não viam bruxos comuns de forma diferente de como viam trouxas. Bruxos comuns nem sequer podiam ver a magia antiga, muito menos quebrá-la. A diferença entre eles era muito grande. Era como se os trouxas também tivessem a habilidade de construir um castelo requintado na praia, mas para um bruxo bastava um leve aceno de varinha para fazê-lo. Em outras palavras, tudo que a magia comum podia fazer, a magia antiga podia fazer, e tudo que a magia comum não podia fazer, a magia antiga também podia fazer. Não me diga que você teve todo esse trabalho de deixar tantas provações apenas para preservar uma memória, perguntou Cyrus. Na verdade, de acordo com o enredo de Legacy, o cofre 12 não continha quase nada além de um monte de provações, e as memórias que deixaram apenas provavam a existência da magia antiga. Claro que não apenas isso. Rookwood balançou a cabeça e disse, o perigo da magia antiga é muito grande, por isso precisamos mantê-la estritamente guardada. Precisamos confirmar se, além da sua habilidade, o seu coração pode se tornar um guardião. Falando de qualificações, os olhos de Percival e Rookwood revelaram emoções indescritíveis, como se tivessem cometido um certo erro no passado por causa disso. Cyrus não estava muito preocupado com isso. Falando de caráter, embora ele ainda não fosse excepcionalmente bom, pelo menos ele não comeria 500 melões grandes todos os dias. Além disso, tal guarda é claramente necessária. Percival disse, porque há mais de 100 anos, um duende tentou cobiçar o poder da magia antiga. Ele até chegou a este cofre secreto, mas no fim só pôde retornar de mãos vazias. Ragnok, para onde ele foi? Incerto. Talvez tenha morrido sob a grande espada da estátua de pedra guardiã. Nossa consciência existe apenas na penseira, por isso não somos tão claros sobre outras coisas, disse Percival com incerteza. A única coisa que pode ser confirmada é que se a magia antiga cair nas mãos de duendes ou pessoas com segundas intenções, o mundo bruxo enfrentará definitivamente uma enorme crise. Cyrus concordou com esse ponto. No entanto, se fosse apenas assim, esta viagem ao cofre 12 seria decepcionante demais para ele. Ele não obteve quase nada. Ele já sabia da notícia da existência da magia antiga, então não havia necessidade de confirmá-la novamente. Como se vissem os pensamentos de Cyrus, Percival e Rookwood trocaram um sorriso e continuaram. Você deve estar muito curioso sobre por que fizemos tanto esforço. Mas não armazenamos a magia antiga no cofre secreto. Na verdade, a magia antiga flui dentro da própria magia em seu corpo. Ela flui dentro do meu corpo? Claro, os jovens bruxos não ganham magia depois de irem para Hogwarts. Em vez disso, eles possuem magia em si mesmos, o que os qualifica para ir para Hogwarts. A magia antiga é a mesma. É precisamente porque você possui esse talento que está aqui agora. Mas como posso liberar seu poder? Você só precisa sentir a diferença entre elas. Percival disse inebriado. Vai e sinta esses dois tipos distintamente diferentes de magia. Você descobrirá que é tão óbvio que até mesmo lançar o feitiço mais comum pode aumentar seu poder. Pense no revelio que você lançou. Por que ele pôde romper os obstáculos da magia antiga? Isso é precisamente porque você continha dois tipos de magia quando lançou o feitiço. Agora você precisa encontrar as diferenças entre eles e transformar o primeiro tipo na magia da magia antiga. Cyrus fechou os olhos para sentir, mas não teve muito efeito. Não é tão fácil, não é? No entanto, acho que as provações que deixamos podem lhe dar alguma ajuda. Além disso, como usar adequadamente o poder da magia antiga só será revelado a você depois que você completar as provações. Provações? Nós 4, guardiões da magia antiga, estabelecemos conjuntamente 4 provações no total. No entanto, acho que você pode precisar encontrar um livro primeiro. Ele está colocado na sala precisa em Hogwarts. Sala precisa? O próprio Cyrus só entendia metade do enredo de Legacy, e esta sala precisa era um lugar que ele nunca ouvirá falar. É em Hogwarts. Você encontrará. A memória terminou.
Capítulo 136. A pessoa cujo nome não pode ser mencionado. A memória terminou abruptamente, não dando muito tempo para Cyrus reagir. O mundo em seus olhos recuperou suas cores, e o chão sob seus pés, como água, engoliu lentamente a penseira, como se fosse um pântano devorando a vida. No entanto, ele não partiu imediatamente, mas permaneceu imóvel no lugar por um longo tempo, tentando compreender a magia incomum de que Percival falará. Dominar a magia antiga tem uma vantagem. Não se trata apenas de aumentar o poder dos feitiços. Mais importante, para a maioria dos bruxos, a magia antiga é invisível. Isso significa que feitiços lançados com magia antiga são difíceis de quebrar, e muitos contrafeitiços podem não ser eficazes. Veja a aparatação, por exemplo. Essa magia pode ser restringida por anti-aparatação e deixa rastros facilmente. Através do ponto de aparatação, o local da desaparatação pode ser inferido. Mas se a magia antiga for usada, talvez não haja necessidade de se preocupar em ser rastreado. No entanto, como disse Percival, isso não é fácil. A magia dentro do corpo de alguém não é tão fácil de perceber. Tem um sentido de o sábio buscando o poder interior. Vejamos o que esse livro na chamada Sala Precisa pode me trazer, murmurou Cyrus. Mas suas sobrancelhas se franziram imediatamente. A Sala Precisa está localizada em Hogwarts. Ele acabará de conseguir escapar daquele lugar e agora tinha que voltar. Voltar não era difícil. A dificuldade era como fazer isso sem ser descoberto. Os informantes de Dumbledore e o mapa do Maroto eram ambos problemáticos. Deve haver uma maneira de ocultar os rastros no mapa do Maroto, ponderou. Até agora ninguém jamais fizera isso. Dumbledore não precisava, e Lord Voldemort nem sabia da existência do mapa. Mas Cyrus sentiu que bem poderia tentar. Ele estudará previamente o princípio do mapa do Maroto. Aquele mapa era bastante antigo, não era meramente o produto dos 4 marotos, mas sim algo que eles completaram após modificarem com base em outra coisa. A magia principal do mapa ainda era o feitiço Omenum Revelio e contratos. O feitiço Omenum Revelio era fácil, apenas o contrato era o mais difícil de quebrar. A maioria da magia de contrato no mundo de HP possui uma força mágica muito poderosa. Por exemplo, um feitiço Fidelius lançado por um bruxo comum, mesmo o maior bruxo acharia difícil de quebrar. Dumbledore recorrera a muitos esquemas para quebrar o pacto de sangue naquela época e no fim, só teve sucesso explorando uma falha. Se eu pudesse encontrar uma maneira de conseguir o mapa, pensou Cyrus. Ele não sabia se o mapa estava atualmente de volta às mãos dos gêmeos ou se fora confiscado por Dumbledore, mas julgando pelo tom de Dumbledore na época, ele poderia ter a intenção de devolvê-lo a eles. Lembro que Sirius entrou furtivamente no castelo durante a partida de quadribol do Harry, e a véspera de Halloween também é uma oportunidade. Pelo menos nesses 2 dias, George e Fred não tiraram um mapa. Ele calculou, e o Halloween já estava muito próximo. Na verdade, depois que os gêmeos se familiarizaram com as passagens secretas no mapa do Maroto, raramente tiravam um mapa, porque vagar pelo castelo à noite com o mapa tiraria muito da diversão deles. Brincar de gato e rato com Filch era o que eles apreciavam. Enquanto Cyrus pensava, um som incomum veio subitamente da porta do cofre. Ele olhou imediatamente. Era uma porta dourada alta e pesada, estimada em 4 ou 5 metros de altura, com o topo estendendo-se até a cúpula. Esta não era a porta pela qual Cyrus passará após cruzar o espaço negro. Em vez disso, assemelhava-se à grande porta conectada diretamente ao espaço subterrâneo do Gringotts. Aquela porta fora muito estreita na época, mas agora, como Cyrus passará no teste inicial, ela revelava sua verdadeira forma. Agora alguém do lado de fora abrirá esta porta. Se nada inesperado acontecesse, eram provavelmente os reforços dos duendes. Cyrus segurou sua varinha com força, pronto para a batalha. Bom, de repente todo o cofre secreto tremeu, o chão sob os pés de Cyrus ondulou como água, e a poeira caiu da cúpula acima. No momento seguinte, aquela porta, que provavelmente pesava várias toneladas, foi explodida por uma explosão poderosa. Os fragmentos, como pedregulhos rolando por uma montanha, colidiram em direção a Cyrus, vários deles maiores que ele, suas sombras envolvendo Cyrus diretamente. Cyrus não se esquivou nem recuou, permanecendo ereto em meio ao impacto da explosão, sua varinha apontada para fora. Bombarda! Em um instante, os enormes fragmentos da porta que vinham em sua direção foram explodidos em minúsculos estilhaços de pedra, espalhando-se em todas as direções como faíscas caindo. Então, uma cabeça grande e grotesca irrompeu da fumaça espessa e da poeira, suas presas sangrentas à mostra, cuspindo chamas escaldantes. As chamas envolveram instantaneamente todo o cofre secreto como uma torrente, e até a própria figura de Cyrus desapareceu no fogo. Era outro dragão, e um muito antigo, tanto que suas escamas pareciam um tanto soltas, tornando-se brancas como o cabelo de um velho, e seus olhos eram turvos. Mas a temperatura de suas chamas era aterrorizantemente alta. Junto com este dragão, os duendes também avançaram para o cofre secreto. No entanto, eles não avançaram com armas, em vez disso foram empalados no peito pelas garras do dragão ou esmagados por suas presas, colidindo de maneira horrível. Duendes ainda moribundos pendiam das asas estendidas do dragão, parecidas com as de um morcego. O sangue manchava suas asas pálidas de vermelho. Das chamas, um jovem bruxo emergiu. Ele segurava sua varinha com elegância, olhando para o dragão com uma expressão arrogante, como se olhasse para uma fera inferior. Se eu soubesse que o Gringotts tinha dragões, não teria me incomodado em ir à travessa do tranco para comprar sangue de dragão. Era Lord Voldemort. Embora Lord Voldemort tivesse atacado o Gringotts 2 anos atrás, o cofre 713 ficava longe demais da localização do dragão, e ele nem sabia que havia um dragão no Gringotts. Depois que o dragão enfurecido avançou para o cofre 12, ele se chocou por aquele espaço apertado. As chamas do dragão eram comparáveis ao fogo maldito, queimando continuamente sem um momento de descanso. Ele estava coberto de feridas, erguendo a cabeça e soltando um rugido lúgubre. Quieto, fera! Lord Voldemort sacudiu friamente sua varinha, e uma corrente de ferro preta e espinhosa brotou de sua ponta, chicoteando selvagemente o dragão. O dragão gritou de dor, o que deveria tê-lo levado a uma loucura ainda maior. Mas diante de Lord Voldemort, ele se encolheu de medo, soltando um gemido baixo. Lord Voldemort sorriu friamente, sua expressão não exatamente triunfante, mas carregando uma arrogância que vinha de seus próprios ossos. Ele ignorou o dragão subjugado e voltou seu olhar para o fogo. Saia, Tom Ridley, ou melhor, Cyrus. O Gringotts explodiu, mas foi Lord Voldemort quem o explodiu.
Capítulo 137. Cyrus. Apenas perdedores são chamados de Lorde das Trevas. Saia Tom Riddle, ou como você se chama agora, Cyrus. A voz de Lord Voldemort estava rouca e ele falava suavemente, mas sua voz ecoava em todos os cantos, como se estivesse sussurrando. Não houve outro movimento nas chamas, o que o deixou levemente descontente. Mas Lord Voldemort não ficou zangado. A raiva era para seus servos humildes e sangues ruins sujos, mas para alguém que poderia ser ele mesmo. Ele era muito mais tolerante. Seus dedos se entrelaçaram de forma flexível, apoiando-se na saída do cofre, revelando uma riqueza de emoções. Era como se ele tivesse vindo encontrar um velho amigo que não via há anos. Tom Riddle é o culpado que criou o terror em Hogwarts durante todo este ano letivo. Ele abriu a lendária Câmara Secreta. Lord Voldemort recitou suavemente um artigo publicado no jornal. Quando vi essa notícia, você sabe o quão surpreso eu fiquei. Eu estava claramente nas selvas escuras da Albânia, possuindo miseravelmente aquelas cobras e ratos humildes. Mas neste momento outra pessoa, portando meu nome, estava causando problemas em Hogwarts e ganhando liberdade. Estou muito curioso e ansioso para saber. Quem exatamente é você? As características faciais do jovem bruxo mudaram, transformando-se em um rosto cinzento, semelhante ao de uma cobra. Claro, ao contrário do Lord Voldemort ressuscitado na obra original, o atual pelo menos ainda tinha um nariz. Venha, deixe-me ver quem você é. Venha até mim, não seja tímido. Seu tom era muito tolerante, como um professor com ampla paciência que poderia tolerar crianças cometendo erros. Neste momento, as chamas que queimavam no cofre secreto mudaram subitamente de cor. Elas não eram mais de um vermelho ardente como fogo de dragão, mas tornaram-se de um azul fantasmagórico, como um campo infinito de campainhas azuis na natureza, balançando como ondas no vento uivante. Elas pareciam ganhar vida, abrindo ativamente um caminho, revelando um espaço aberto e plano onde Cyrus estava parado com uma expressão fria, olhando para o homem cujo nome não poderia ser mencionado, através do fogo. Os dois se olharam e Lord Voldemort ficou imediatamente atordoado. Ele quase tinha esquecido quão bonito costumava ser. Após um momento, ele falou lentamente. Devo dizer que um pouco de dourado em seu cabelo realmente combina com você. Se eu tivesse feito isso naquela época, teria sido mais fácil conseguir a taça e o medalhão. Não vou falar com você sobre essas velhas histórias. Nenhum de nós é do tipo que vive no passado, não é? Cyrus estava muito calmo neste momento. Ele não esperava encontrar Lord Voldemort ali, mas não sentia nenhum medo. Um Lord Voldemort habitando o corpo de outra pessoa claramente não estava em seu estado completo. Claro, o próprio Cyrus havia sido ressuscitado recentemente, e seu nível de magia neste momento estava longe do auge de Lord Voldemort. Caso contrário, ele não estaria tão ansioso para buscar o poder da magia antiga. Se ele entrasse em conflito com Lord Voldemort neste momento, o resultado poderia ser difícil de prever. Além do mais, a outra parte estava usando atualmente um corpo que poderia ser substituído a qualquer momento, enquanto seu próprio corpo havia sido ressuscitado com grande dificuldade. Cyrus não tinha necessidade de lutar contra Lord Voldemort até a morte. Mesmo se vencesse, não haveria benefício. Mas se a outra parte o procurasse ativamente, isso seria outra questão. Você está errado sobre isso. Em alguns aspectos, eu me importo muito com alguns objetos antigos. Por exemplo, eu quero saber o que aconteceu com o diário que deixei para trás naquela época. O rosto de Lord Voldemort esfriou e sua voz tornou-se ainda mais cruel. Pergunta muito interessante. Cyrus imitou o tom de voz de Lord Voldemort. Isso não era difícil. A essência de Lord Voldemort era a loucura calma. A calma era apenas seu disfarce externo, enquanto a loucura era seu verdadeiro eu interior. No momento em que Cyrus apareceu diante de Lord Voldemort, ele já havia pensado no que queria dizer. Ele segurava a varinha requintada em sua mão direita, constantemente vigilante para uma possível batalha. Mas na superfície, ele apenas fez um gesto elegante à sua frente, como se estivesse se exibindo, bem diante dos seus olhos. Neste momento parecia que até o tempo parou. Por um longo tempo nenhum deles falou ou se moveu, parados rigidamente como figuras de madeira. Embora suas varinhas não estivessem apontadas uma para a outra, a tensão no ar era densa. Ninguém sabia dizer se seria uma conversa ou uma batalha. Cyrus estava, é claro, apreensivo no fundo, porque estava enfrentando o bruxo das trevas mais poderoso, que estava no mesmo nível de Dumbledore. Mas ele não estava com medo. E ele rapidamente percebeu que Lord Voldemort, como ele, não estava inteiramente confiante. A outra parte também tinha reservas. Se Lord Voldemort estava preocupado com sua força atual, ou incerto se Cyrus ainda possuía as características de uma Horcrux e, portanto, não ousava agir precipitadamente, isso era uma boa notícia para Cyrus. Eu deveria ser capaz de tomar a iniciativa? Cyrus não pôde deixar de pensar. Ele não gostava de ser levado pelo nariz. Eu não esperava que você ousasse aparecer diante de mim. Tendo-se decidido, ele imediatamente lançou uma ofensiva verbal. Este movimento era chamado de preempção, visando principalmente fazer Lord Voldemort cair em confusão. Lord Voldemort ficou de fato atordoado. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Você perdeu para uma criança 2 vezes. Cyrus olhou para ele friamente, seu olhar como se Lord Voldemort tivesse trazido alguma desonra sobre ele. 12 anos atrás, naquela noite, o arrogante Lorde das Trevas perdeu para um bebê de 1 ano de idade. Quão absurdo, você não acha? Cyrus perguntou suavemente. Ele sempre mantinha a distância de Lord Voldemort, os dois se olhando de longe, e ele viu o rosto distorcido de Lord Voldemort na luz do fogo. E você tem vivido nesse estado desde então? Você é simplesmente um verme patético. Isso é mentira. Lord Voldemort retrucou com raiva, não tem nada a ver com Harry Potter. Eu perdi para a magia antiga de Lily Potter. Se não fosse por essa magia, eu não teria caído neste estado. Todos nós pensamos que você provavelmente estava morto, continuou Cyrus, o nós, em suas palavras referindo-se às Horcruxes, depois daquela noite. Eu não conseguia sentir sua existência, por isso tentei arduamente ressuscitar, para continuar nossa grande causa. Felizmente Lucius ainda era obediente. As palavras de Cyrus tinham o objetivo de inocentar Malfoy, afinal, sua ressurreição atual também devia muito à ajuda de Lucius. E ele não era o tipo de pessoa que abandonava alguém quando não precisava mais dela. Lucius, assim, ele é um bom servo, comentou Lord Voldemort com emoção. Embora os comensais da morte verdadeiramente leais estivessem todos em Azkaban na realidade, muitas pessoas como Lucius deram desculpas. Pelo menos Lucius Malfoy não escapou da punição traindo outros comensais
mortais da morte como Karkaroff. Mas agora, você vê, eu não estou morto. Eu acho que você sabe melhor do que ninguém foi mais longe do que nós no caminho da imortalidade. Toda vez que Lord Voldemort mencionava isso, ele não podia deixar de se sentir orgulhoso e triunfante. Ele havia criado sem precedentes tantas Horcruxes, tudo para que pudesse retornar a qualquer momento. Embora a Horcrux diante dele parecesse estar um pouco fora de seu controle, em sua opinião, era inofensiva. Ele acreditava que seria a pessoa que melhor entenderia a si mesmo, e se pudesse se unir a si mesmo, não teria mais que temer Dumbledore. Então o tom de Lord Voldemort mudou, revelando uma ganância de serpente em suas palavras. É diferente agora, não é? De fato, é diferente. Você está mais fraco do que antes, Sirius zombou. Ele impiedosamente rasgou as feridas de Lord Voldemort, o que fez Lord Voldemort sentir uma humilhação sangrenta. Não, eu quero dizer, nós podemos cooperar. Os olhos de cobra de Lord Voldemort brilharam. Eu tenho que admitir, nenhum de nós sozinho seria páreo para Dumbledore, mas e se nós dois nos unirmos? Nunca haverá ninguém mais próximo do que nós neste mundo. Nós somos originalmente a mesma pessoa. Matar Dumbledore não seria problema algum. Sem mencionar que agora encontramos a magia antiga. Quanto mais Lord Voldemort falava, mais animado ele ficava, como se conquistar Hogwarts e governar toda a Grã-Bretanha, a Europa e até o mundo inteiro fosse algo fácil. Mas Sirius interrompeu sua fantasia apaixonada. Nós? Desculpe, você entendeu errado, sou eu. E apenas eu. Sirius disse friamente. As chamas azuis que separavam os dois pareciam traçar um limite claro entre eles. Ao ouvir isso, a expressão de Lord Voldemort também esfriou, e a intenção assassina fluiu em seus olhos como um rio vermelho de sangue. Ele encarou Sirius com aquelas pupilas verticais por vários segundos antes de falar com uma voz profunda. Você se atreve a tentar me substituir? Sirius percebeu que assim que mostrasse o menor sinal de tal intenção, Lord Voldemort atacaria impiedosamente para matar. Mas agora ele não estava com medo. Substituir você? Não tenho interesse em substituir um perdedor, disse Sirius levemente no entanto. Devo lembrá-lo que muitas pessoas ouviram sobre você se escondendo nas selvas escuras da Albânia depois de ser derrotado por aquele garoto. Dumbledore por acaso sabe disso. Não preciso do seu lembrete. Isso foi originalmente uma notícia que eu divulguei deliberadamente. Achei que poderia esperar que alguns servos leais viessem me ajudar a ressuscitar, mas, Lord Voldemort não continuou no tópico de se os comensais da morte eram leais e continuou. Dumbledore de fato foi à Albânia me procurar algumas vezes. Ele queria me matar completamente, mas não conseguiu ter sucesso. Ele simplesmente não tinha como lidar comigo. Enquanto as Horcruxes não forem destruídas, eu serei imortal. Mas você é diferente. Você foi ressuscitado de uma Horcrux, e pode-se até dizer que você mesmo pode ser a própria Horcrux. Você pode ser destruído, tentou Lord Voldemort. Venha, atravesse as chamas e retorne para mim, e você não será mais ameaçado pela morte. É mesmo? Então você já pensou. Você ficou naquela sarjeta fedorenta por 10 anos e não esperou por um único servo. Então por que um bruxo que estava prestes a se tornar o professor de defesa contra as artes das trevas convenientemente foi para a Albânia no ano em que aquele garoto estava prestes a ir para Hogwarts? Você já considerou quem espalhou a notícia em seus ouvidos de que a Pedra Filosofal poderia ressuscitá-lo? Você já considerou por que a notícia da minha fuga de Azkaban pôde viajar uma distância tão longa até a Albânia? Quem queria que você soubesse dessa notícia? E quem enviou este bruxo das trevas diante de você para se tornar seu receptáculo? Quanto mais Sirius falava, mais feio ficava o rosto de Lord Voldemort. Ele estava começando a perceber uma verdade terrível, e Sirius o ajudou a falar a verdade que ele não ousava encarar diretamente. É Dumbledore. Você não é tão burro. Pensei que criar tantas Horcruxes já tivesse confundido seu cérebro, zombou Sirius. Ele quer verificar se a profecia entre o Lorde das Trevas e aquela criança é verdadeira. Ele quer ver se a magia de Lily Potter ainda é eficaz. Agora, ele quer ver que tipo de reação dois Lord Voldemorts terão quando se encontrarem. Por isso você pode estar diante de mim, entende? As palavras de Sirius fizeram Lord Voldemort se sentir sufocado. Lord Voldemort já vivia à sombra de Dumbledore. Ele era a única pessoa que temia. Agora alguém, essa pessoa que era muito provavelmente ele mesmo, estava lhe dizendo que tudo que ele tinha era controlado por Dumbledore. Dumbledore o deixou viver, então ele viveu. Dumbledore o fez encolher-se na Albânia, então ele só pôde sobreviver contando com bestas imundas. Claro, ele não se assustava tão facilmente com Dumbledore. As Horcruxes eram sua confiança. Enquanto Dumbledore não pudesse destruir todas as suas Horcruxes, ele não morreria. Enquanto não morresse, ele sempre viveria mais que aquele velho. Além do mais, com Sirius agora, os dois poderiam se unir completamente. Se um dele não pudesse derrotar Dumbledore, certamente dois poderiam. Eu acho que ele deve acreditar que somos tacanhos, incapazes de tolerar um ao outro, e ele espera nos ver lutando entre nós, riu Lord Voldemort, mas ele está errado. Eu nunca levantaria a mão contra minha própria Horcrux. No entanto, Sirius não riu. Ele subitamente percebeu um problema muito sério. Depois que transmigrou, ele de fato se fundiu com aquele pequeno pedaço incompleto da alma de Lord Voldemort. Talvez ele fosse de fato a Horcrux humana de Lord Voldemort, exatamente como Harry. Depois que Lord Voldemort foi derrotado pela magia do amor, sua conexão com as Horcruxes anteriores foi cortada. Por isso Sirius nunca havia considerado esse problema antes. Mas agora ele provavelmente teria que encará-lo de frente. Ele não queria que um extremista como Lord Voldemort vivesse, nem queria trocar sua própria morte pela morte de Lord Voldemort. Se é isso que ele quer, então não podemos deixar que ele consiga o que quer. Lord Voldemort disse seriamente, e uma vez que nos unirmos, Dumbledore não será nenhuma ameaça. Sirius emergiu de suas preocupações. Não adiantava pensar muito agora. A tarefa mais urgente era resolver o problema atual. Quanto à conversa de Lord Voldemort sobre unir forças, ele não tinha esperança nisso. Se os dois pudessem unir forças, Dumbledore também não poderia encontrar ajuda? Ainda havia um bruxo que vivia como um viúvo por meio século em Nurmengard. Embora Grindelwald também fosse um indivíduo perigoso, ele era completamente diferente de um louco como Lord Voldemort. Se Dumbledore realmente sentisse que a situação havia chegado a um ponto irreversível, Sirius não tinha certeza se ele buscaria a ajuda de Grindelwald. Naquela época, mesmo que ele e Lord Voldemort unissem forças, não teriam vantagem. O próprio Grindelwald era um bruxo não menos poderoso que Dumbledore. Várias pessoas poderiam quase ser ditas como estando no mesmo nível. E mesmo que houvesse uma lacuna, não seria muito grande. Além disso, Dumbledore também tinha a Varinha das Varinhas e a Ordem da Fênix, que estavam dispostos a sacrificar suas vidas por uma causa nobre. E Grindelwald tinha o leal Partido Bruxo. Estes eram incomparáveis àqueles inúteis
Exames comensais da morte. Em suma, Cyrus não estava otimista sobre unir forças com Lord Voldemort. Além do mais, ele e Lord Voldemort não estavam no mesmo caminho de qualquer maneira. Ele não se importava com a vida ou morte de Lord Voldemort, e não havia absolutamente nenhuma necessidade de confrontar Dumbledore. O que de bom traria para ele confrontar o maior bruxo do século? Cyrus queria apenas obter a magia antiga e tornar-se mais forte. Venha, aproxime-se. Nós somos originalmente a mesma pessoa, mais próximos um do outro do que irmãos. Lord Voldemort ainda estava gesticulando para ele. Nascemos para exercer o poder. Podemos nos tornar o Lorde das Trevas que traz o medo. Não tenho interesse em trazer medo aos outros. Além do mais, Cyrus balançou a cabeça, olhando para Lord Voldemort com desdém. Apenas perdedores são chamados de Lorde das Trevas. Hoje são 2 em 1. Capítulo 138. Lutando no fogo. Eu não me associo com perdedores. Como você se atreve a me chamar de perdedor? A voz de Lord Voldemort era aguda, como um pobre coitado gritando após ser espetado em um ponto dolorido. Mas ele rapidamente se acalmou. Eu não perdi. Não olhe apenas para o sucesso ou fracasso temporário. Quem viver mais será o verdadeiro vencedor. Eu posso garantir que Dumbledore morrerá antes de mim. E eu pessoalmente entregarei a morte a ele. Ele estava transbordando de confiança. Isso não era apenas uma ostentação vazia. Lord Voldemort em seu auge ainda era ligeiramente inferior a Dumbledore, que possuía a varinha das varinhas. Caso contrário, ele não o temeria tanto. Mas inversamente, mesmo com a invencível varinha das varinhas, Dumbledore não conseguia derrotá-lo completamente. E para Lord Voldemort, que possuía Horcruxes, o poder que ele exercia naquela época não era necessariamente o seu limite. No caminho da magia, ele ainda tinha potencial para ir mais longe. Dizem que a juventude vence a idade em uma luta, e é muito parecido para bruxos. Se alguém fica tão velho quanto Nicolau Flamel, mesmo com um poder mágico imenso, é apenas um tigre de papel, não representando ameaça em um combate de mesmo nível. Mas Cyrus não tinha intenção de se associar a ele. Não importa quão forte fosse o poder de Lord Voldemort, era meramente um poder agressivo e violento. Tudo que ele tinha era visível. Sem mencionar que ele próprio herdou o talento de Lord Voldemort, chegando a superá-lo. Agora, com a base para aprender magia antiga, ele acreditava que seu futuro não seria inferior ao de Lord Voldemort. Mas Dumbledore era diferente. Além de ser forte, o que era mais terrível era sua sabedoria inigualável. Cyrus não queria ser manipulado por ele e acabar sem saber como morreu. Vendo o silêncio prolongado de Cyrus, Lord Voldemort entendeu seu significado. Ele tornou-se frio. Parece que nossa conversa está prestes a terminar desagradavelmente. Evidentemente. Nunca pensei que minha versão em idade escolar seria tão covarde, com medo de encarar Dumbledore? Morto de medo dele? Lord Voldemort zombou, seus olhos de cobra observando Cyrus, que carregava seu rosto juvenil. Cyrus sentiu todo o seu corpo entorpecido sob aquele olhar, como se uma corrente fraca fluísse através dele. Ele sentiu o perigo. Já que você não está disposto, por que não me dá o segredo da magia antiga? Lord Voldemort deu um passo à frente no fogo, sua aura poderosa curvando as chamas como se um vento forte tivesse varrido um campo de trigo. Ele finalmente arrancou completamente seu disfarce, revelando sua natureza gananciosa. Seu rosto neste momento ainda era humanoide, mas parecia mais com uma Piton pretendendo engolir sua presa inteira. Entregue, Cyrus. Não teste minha paciência. Ele rugiu, sua voz tensa. A magia antiga está bem diante dos seus olhos. É você quem não pode vê-la, sussurrou Cyrus, assim como um trouxa que não consegue ver o poder mágico. Suas palavras provocaram Lord Voldemort. O próprio Lord Voldemort sempre foi ressentido com a linhagem meio trouxa em seu corpo. Essa linhagem o envergonhava. Era sua mancha eterna e sua vergonha mais secreta. Agora Cyrus o comparava diretamente a um trouxa, o que o enfureceu. Ele encarou Cyrus perguntando-se se não deveria ter incluído tantas memórias quando criou a primeira Horcrux, ou dado a ela muita capacidade de pensamento, levando à criação de uma personalidade que ousava desafiá-lo. Algo que não estava sob seu controle era, afinal, uma ameaça. Ele finalmente se decidiu. Originalmente, Lord Voldemort não pretendia lutar contra Cyrus porque não sabia se Cyrus, após ser ressuscitado, ainda contava como uma Horcrux. E ele não queria destruir sua própria Horcrux com suas próprias mãos. Mas agora ele entendia. Magia é poder. Os pensamentos de Lord Voldemort voltaram para aquela noite antes do Halloween, 12 anos atrás, a magia antiga que o derrotou. Com esse tipo de poder, matar Dumbledore seria fácil. Perder uma ou duas Horcruxes não era nada. De qualquer forma, ele ainda tinha tantas Horcruxes que mesmo uma menos não importaria. Além disso, essa pessoa conhecia muitos de seus segredos. Se ele não estivesse disposto a ficar do seu lado, então deveria ser feito desaparecer para sempre. As chamas azuis misteriosas continuaram a queimar, refletindo na superfície semelhante à água como um campo de flores desabrochando. O olhar de Cyrus não ousava deixar Lord Voldemort. Ele não tinha a intenção de provocá-lo, mas então pensou, ele deve ser tão tímido mesmo enfrentando um Lord Voldemort que ainda não ressuscitou completamente? Um Lord Voldemort enfraquecido era de fato um incômodo para ele, mas ainda não era uma ameaça. O que quebrou a atmosfera tensa foi um feitiço brilhante. Lord Voldemort atacou sem aviso, não dando a Cyrus tempo para reagir. Ao lidar com um inimigo que poderia representar um perigo para ele era muito menos composto do que em seu duelo com Harry na história original. O poder deste feitiço era imenso, sua luz parecia extraordinária. Antes mesmo do feitiço explodir, ele fez vibrar o chão semelhante à água abaixo deles, causando ondas intensas. As chamas foram curvadas. Ele queria pegar Cyrus desprevenido, mas subestimou Cyrus demais. A luz refletiu nas pupilas douradas de Cyrus. Cada movimento de Lord Voldemort aparecia como uma silhueta em câmera lenta em seus olhos. Sua visão dinâmica era extremamente forte. Ele reagiu imediatamente no momento em que Lord Voldemort ergueu sua varinha. Embora essa visão dinâmica não pudesse acelerar seus próprios movimentos, permitia-lhe perceber cada ação de seu inimigo em combate, captando cada detalhe da luta, exatamente como agora. Enquanto aquele feitiço disparava em sua direção, as chamas na frente de Cyrus subitamente surgiram. O clarão ardente se elevou. As chamas formaram espontaneamente uma parede, parando diante de Cyrus. O feitiço poderoso até criou uma zona de vácuo no escudo de fogo. Faíscas despedaçadas se dissiparam diante dos olhos de Cyrus como borboletas azuis misteriosas. Este era o poder de Lord Voldemort. Mesmo um feitiço casual tinha uma força destrutiva tão imensa. No entanto, muito rapidamente as chamas ao redor se espalharam de volta,
volta, envolvendo Cyrus como uma flor azul fechando suas pétalas para proteger seu pistilo no centro. Lord Voldemort havia soado ativamente a trombeta de batalha, e Cyrus naturalmente não tinha intenção de se ajoelhar. Ele ergueu sua varinha bem alto e, sob seu controle, as chamas azuis subiram até a cúpula. Dentro das chamas, um dragão com chifres demoníacos investiu contra Lord Voldemort, mas seu ataque teve pouco efeito. Lord Voldemort usou fogo contra fogo, um fogo maldito, mais feroz que o escudo de fogo, transformou-se em uma grande serpente, enroscando-se com o dragão. Os monstros de fogo mordiam com presas e lutavam com seus corpos. Enquanto isso, o verdadeiro dragão velho no cofre estava encolhido no canto, tremendo e não ousando se mover. O duelo entre os dois tornou-se mais intenso, com vários feitiços voando por toda parte. Esta batalha foi suficiente para provar o quão forte era o poder de Lord Voldemort. Para ser preciso, o poder mágico de Cyrus neste momento excedia absolutamente o do Lord Voldemort ainda não ressuscitado. O oponente estava apenas controlando o corpo de um bruxo das trevas comum, mas mesmo assim, ele conseguia lutar contra Cyrus em um empate com seu soberbo conhecimento mágico. O conhecimento que Lord Voldemort adquiriu durante suas viagens após se formar em Hogwarts era incomensurável. Qualquer um que realmente o considerasse um tolo que só sabia lançar a maldição da morte seria verdadeiramente tolo. Os feitiços que ele lançava casualmente tinham um poder imenso. Muitas daquelas artes das trevas eram algumas que Cyrus nunca tinha visto antes, mas seu terror superava até mesmo a maldição da morte. As maldições imperdoáveis são famosas não por serem incrivelmente poderosas, mas porque não têm contrafeitiços. Na realidade, muitas artes das trevas têm mais poder do que a maldição da morte. A experiência prática de Cyrus era muito menor que a de Lord Voldemort, mas felizmente, o escudo de fogo era ao mesmo tempo uma lança poderosa e um escudo resistente. A maioria dos feitiços não conseguia penetrar a defesa do escudo de fogo. Cyrus sentia-se como se fosse um artilheiro em uma fortaleza, atacando sem precisar se preocupar muito em esquivar, apenas precisando liberar todo o seu poder. Claro, Lord Voldemort não era estúpido. Ele rapidamente percebeu que as chamas que Cyrus liberava não eram uma magia de proteção comum. Você acha que isso significa que eu não posso lidar com você? Ele sorriu friamente, girando sua varinha levemente, bloqueando um dos feitiços de Cyrus com um feitiço escudo. Então, seu corpo estremeceu e ele lançou um feitiço como um relâmpago. Não apenas um. O feitiço da frente era como um sol negro voando para fora, limpando as chamas. Os olhos de cobra de Lord Voldemort refletiram Cyrus parado nas chamas dentro daquela zona de vácuo. Ele revelou um sorriso cruel. Antes que as chamas pudessem convergir novamente, vários outros feitiços saltaram abruptamente da sombra do feitiço anterior. Aquelas artes das trevas verde escuras como sombras assaltaram Cyrus. Elas passaram pelo escudo de fogo, errando Cyrus por meras polegadas. Através das lacunas nas chamas que já convergiam, Lord Voldemort viu a expressão de espanto de Cyrus. No momento seguinte, uma explosão violenta irrompeu no centro das chamas. Kabum! O escudo de fogo impenetrável foi destruído por dentro, e a onda de choque da explosão despedaçou camadas de chamas. Todo o cofre foi preenchido com fragmentos de chamas azuis e as faíscas, como uma tempestade, varreram todos os cantos do cofre, abrindo fendas nas luxuosas vigas esculpidas e colunas pintadas. Lord Voldemort ergueu-se orgulhosamente no fogo. Este é o meu verdadeiro poder. Ele permanecia como se estivesse em uma selva, envolvido por um enxame de borboletas azuis, o que surpreendentemente fazia alguém se sentir vibrante e arejado. Claro, na realidade, o choque da explosão foi escaldante, e as faíscas azuis queimavam continuamente a pele de Lord Voldemort. Elas não mostravam sinais de se extinguirem, em vez disso pareciam pretender criar raízes como dentes de leão. Onde quer que as borboletas de fogo pousassem, as chamas subiam novamente. As chamas carregavam uma picada entorpecente, tanto que até o dragão estava se encolhendo. A expressão triunfante de Lord Voldemort desapareceu subitamente, porque ele viu a figura parada nas chamas. Cyrus não parecia diferente de antes, apenas seus olhos dourados pareciam ter ficado mais brilhantes. Sua mão direita, segurando a varinha, estava ao seu lado, enquanto sua mão esquerda estendia-se para frente, com a palma brilhando com eletricidade, segurando um objeto verde escuro. Era um dos feitiços das artes das trevas que Lord Voldemort acabará de lançar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 139. O Homem nas Costas do Dragão. Bang, bang, bang. Uma série de sons nítidos ecoou em frente ao portão principal do Gringotts. De um vórtice cinza, mais de uma dúzia de aurores, vestidos com trajes práticos, apareceram com expressões solenes. Scringeour caminhou rapidamente até o duende encarregado do Gringotts. Seu rosto era como uma laje de pedra azul antiga e imutável. Seu pé ligeiramente manco não retardava seus movimentos. Ele ainda era decisivo e eficiente, com seu sobretudo preto entreaberto. Kingsley e outros aurores renomados estavam logo atrás dele. No entanto, Moody e Tonks não participaram desta operação. Um já havia se aposentado e a outra ainda não havia começado oficialmente. Rufo Scringeour, o duende, vestido como um banqueiro, viu Scringeour e imediatamente avançou, agarrando-o com uma mão grande e antiga como um leque de palmeira. Onde está o prisioneiro que invadiu Gringotts? Scringeour perguntou diretamente sem rodeios. Ainda na caverna. Existem feitiços anti-aparição aqui. Ele não pode escapar. Quero que o capturem imediatamente. Entreguem-no a nós. Guinchou o duende. Seu tom não era amigável, até um pouco autoritário, mas Scringeour estava com preguiça de se deter nisso. O que lhe importava era a segurança da propriedade dentro do Gringotts. Para ser franco, pelo menos metade de todos os bruxos da Grã-Bretanha tinha cofres no Gringotts. E quanto mais proeminente a família, mais estreitamente ligada ela estava ao Gringotts. Se o Gringotts fosse realmente roubado, o problema seria imenso. Certamente Scringeour assentiu rigidamente. Ele olhou para Kingsley, e este robusto bruxo negro entendeu imediatamente, liderando vários aurores para correr pelo portão principal do Gringotts. Só então Scringeour notou que o portão principal do Gringotts havia sido explodido em uma bagunça irreconhecível. O enorme portão de cobre havia desaparecido. Na verdade, uma grande parte dele havia se chocado contra a loja de caldeirões de potagem. E agora uma parede daquela loja antiga havia desmoronado. Não acredito que você trouxe tão pouca gente, disse o duende, altamente descontente. O Ministério da Magia tem seus próprios arranjos, disse Scringeour calmamente. Ele liderou os aurores restantes para selar as saídas do Gringotts. Se Kingsley e sua equipe não conseguissem deter o invasor, eles seriam a última linha de defesa.
Expandam o alcance do feitiço anti-aparição, ele comandou friamente, como uma máquina. Arranjos próprios. Vocês estão apenas desperdiçando tempo e mão de obra com aqueles dois fugitivos. Vocês do Ministério da Magia são um bando de inúteis. O assunto de Tom Riddle matando 2 duendes ainda não foi resolvido. Praguejou o duende. A respeito deste assunto, o ministro já discutiu com Boderick da Irmandade dos Duendes através do escritório de ligação com duendes há alguns dias, disse Scringeour. Além disso, o Gringote sempre foi inteiramente administrado por vocês, duendes. Agora, com invasores repetidos, é provável que seja devido à sua má gestão. Se vocês não conseguem administrá-lo, então entreguem-no. O duende pareceu querer lançar mais insultos, mas Scringeour se afastou diretamente. O rosto já feio do duende ficou vermelho como fígado de porco. Era impossível fazer os duendes entregarem o Gringotes. Esta decisão foi inicialmente tomada para apaziguar a insatisfação dos duendes, resultado dos repetidos compromissos do Ministério da Magia. Se os duendes fossem forçados a entregar o Gringotes e outra rebelião eclodisse, Scringeour não seria capaz de arcar com essa responsabilidade. Ele fez com que os aurores fizessem preparativos completos, enquanto, do outro lado, Kingsley liderava uma equipe de aurores cautelosamente para dentro do Gringotes. Ainda havia duendes feridos no salão que não haviam evacuado. Eles haviam sido atingidos pelos feitiços de Lord Voldemort quando ele entrou à força, e todo o salão parecia ter sido bombardeado. A magia protetora que deveria ter sido eficaz era tão frágil sob o ataque de Lord Voldemort. Vendo Kingsley e os outros aurores entrarem, os duendes no salão não agiram de forma arrogante. Senhor, o invasor está no cofre 12. Kingsley assentiu. Na realidade, ele não precisava que os duendes dissessem muito. Ele poderia encontrar a localização do invasor violento simplesmente seguindo o rastro de destruição. Ele estava prestes a liderar os aurores para dentro da caverna quando, naquele momento, toda a montanha sob o Gringote subitamente começou a tremer violentamente. O chão sob seus pés balançou, e as duras estalactites penduradas no teto também pareciam estar balançando. Os pilares de rocha que sustentavam a enorme caverna, conectando o topo e o fundo, pareciam emitir sons de ruptura. Kingsley ficou momentaneamente preocupado com o colapso da caverna. Se uma caverna tão massiva desmoronasse, eles seriam impotentes para resistir. A aparatação seria inutilizável, e os feitiços provavelmente não os protegeriam. Kingsley ainda estava preocupado, mas os duendes não suportavam a hesitação deles. O que vocês estão esperando? Kingsley suspirou, prestes a sinalizar aos outros aurores para segui-lo, mas outro tremor violento ocorreu. Desta vez foi ainda mais severo, a ponto de o chão do salão rachar como um biscoito. Eles quase perderam o equilíbrio, e um auror quase caiu na caverna. Felizmente, Kingsley reagiu rápido, lançando um feitiço para puxá-lo de volta a tempo. Então, um rugido monstruoso ecoou do fundo da caverna. O rugido agudo reverberou longo e prolongado pela caverna, tanto que o som mudou completamente, tornando impossível dizer que tipo de monstro era. É aquele dragão. O duende ferido cerrou os punhos com força, uma excitação irreprimível em seu rosto. Isso certamente queimará aquele invasor até as cinzas. Vocês aurores são inúteis, apressem-se e saiam. Não daremos a vocês uma única moeda se ficarem. As palavras do duende irritaram um pouco os aurores, mas eles não reagiram, voltando o olhar para as profundezas da caverna. Lá, chamas carmesins e branco-azuladas alternavam constantemente. Chamas irromperam da parte mais profunda da caverna como uma inundação rompida, e uma enorme sombra escura, cavalgando através das chamas, surgiu para cima. Kingsley viu claramente, era um dragão. O Ministério da Magia estava ciente de que o Gringotes mantinha um dragão no subsolo, e era legal. Não, em vez de legal, seria mais preciso dizer que quando os duendes começaram a manter aquele dragão, a Grã-Bretanha nem sequer havia promulgado uma lei proibindo a guarda privada de dragões. No entanto, Kingsley não esperava que o dragão agora parecesse ter escapado e estivesse um pouco fora de controle. Ao contrário da confiança dos duendes no dragão, ele sentiu que o dragão parecia um tanto temeroso e em pânico. As chamas não estavam sendo cuspidas de sua garganta. Ele parecia estar fugindo para salvar a vida. Havia algo incrivelmente aterrorizante nas chamas perseguindo, mas Kingsley não teve tempo de pensar muito. Ele apenas sabia que não importa o quão patético aquele dragão parecesse no momento, ainda era um dragão. Ele só precisava esticar um pouco os membros para potencialmente causar baixas em massa. Parem-no, Kingsley rugiu. Ele ergueu a varinha, pretendendo atingir o dragão com uma maldição de conjuntivite quando ele avançasse. Dragões têm alta resistência mágica. Mesmo que o dragão diante dele parecesse muito velho, Kingsley ainda duvidava se sua magia poderia penetrar na pele dele. Ah! Neste momento, o auror que quase caíra antes subitamente gritou de surpresa. O que foi? Nas costas do dragão. Tem alguém nas costas do dragão. Kingsley imediatamente estreitou os olhos e de fato viu a figura escura de pé nas costas do dragão. Capítulo 140. O Lorde das Trevas atingido por um raio. Havia realmente alguém nas costas do dragão. A primeira reação de Kingsley foi que era um duende domador de dragões, mas ele logo percebeu que as proporções da figura não correspondiam em nada de um duende. Duendes são baixos e troncudos, com braços quase tão longos quanto seus corpos e mãos que quase se arrastam no chão. No entanto, a figura sombria à sua frente tinha um corpo muito bem proporcionado, mais do que adequado para ser um manequim de exibição em uma loja de vestes. Kingsley quis ver o rosto dele com mais clareza, mas logo percebeu que o homem nas costas do dragão parecia estar se esquivando dos ataques de alguém. Aqueles feitiços aterrorizantes de artes das trevas rompiam as chamas, disparando em direção ao dragão como projéteis em chamas expelindo fumaça espessa. O dragão envelhecido estava lutando para se esquivar, mas felizmente, a pessoa em suas costas lançou um feitiço protetor. Os feitiços explodiam sozinhos exatamente quando estavam prestes a atingir o dragão. Os feitiços perdidos se espalhavam, fazendo a caverna tremer incessantemente. Grandes rochas se estilhaçavam e destroços voadores perfuravam os trilhos de aço como chumbinho de espingarda. Agora Kingsley sabia do que se tratava aquele tremor terrível de antes. Mas isso surpreendeu ainda mais. O feitiço de uma pessoa podia causar uma onda de choque tão forte que todo o Gringotes estava tremendo. Se ele não soubesse que Dumbledore estava atualmente em Hogwarts e que o Lorde das Trevas havia desaparecido, ele quase teria pensado que as pessoas lutando na caverna neste momento eram os dois bruxos mais fortes. Cyrus cavalgava o dragão, e o vento úmido da caverna corria em sua direção. Minutos antes, eles estavam lutando no cofre secreto. Lord Voldemort lançou muitos feitiços, mas nenhum conseguiu romper as defesas de Cyrus, e os ataques de Cyrus tiveram pouco efeito sobre Lord Voldemort. Ele subestimara as habilidades de Lord Voldemort, mas, da mesma forma, Lord Voldemort também o subestimara. Nenhum dos dois conseguia fazer
nada contra o outro. Então o mecanismo de defesa do cofre secreto foi ativado, e estátuas de pedra gigantes surgiram do chão semelhante à água, atacando Cyrus e Lord Voldemort indiscriminadamente. Claro, as estátuas não eram uma ameaça para eles, ambos dispararam um feitiço quase simultaneamente, estilhaçando-as. Mas devido ao surgimento das estátuas, o cofre secreto começou a desabar. Ao mesmo tempo, o dragão enlouqueceu. Ele cuspia fogo e rugia. Vendo isso, Cyrus usou sem hesitar um feitiço para explodir o chão sob os pés de Lord Voldemort. Depois lançou rapidamente um contrafeitiço para um feitiço de voo, forçando Lord Voldemort a permanecer no cofre secreto. Ele próprio aproveitou o caos para montar nas costas do dragão e voou direto para fora. Depois de sair correndo do cofre secreto, ele não se esqueceu de explodir a porta do cofre, permitindo que a estrutura em colapso enterrasse completamente Lord Voldemort. No entanto, Cyrus não achou que seria tão fácil lidar com Lord Voldemort. Na verdade, Lord Voldemort levou apenas uma dúzia de segundos para quebrar o contrafeitiço do feitiço de voo. Era um feitiço que ele próprio havia inventado, então quebrá-lo era naturalmente simples. Quanto aos escombros que o bloqueavam, também podiam ser resolvidos com apenas um feitiço. Ele explodiu a passagem diretamente com fogo. Aquele fogo-fato carmesim era simplesmente a raiva que se solidificara no peito de Lord Voldemort. Neste momento, ele havia perdido a maior parte de sua forma como fumaça venenosa em um fogo ardente, todo seu ser envolto em uma névoa negra. Ele saiu correndo das chamas, perseguindo o rastro de Cyrus e do dragão, sua varinha disparando um ataque após o outro. Na caverna escura, eles pareciam luzes de sinalização piscando constantemente. Lute de volta, Cyrus. É só isso que você tem? Ele gritou, sua voz ecoando pela caverna. Deixe-me ver sua magia antiga. Lord Voldemort o provocava constantemente, seu humor complexo neste momento. Por um lado, ele estava irritado e chateado por não ter conseguido derrotar Cyrus por tanto tempo. Estava claro que o tempo que ele gastara havia excedido em muito suas expectativas. Por outro lado, ele estava animado com o poder atual de Cyrus. Ele já tinha visto que o raio que Cyrus liberara antes era muito provavelmente magia antiga. Deve-se dizer que seu poder era de fato surpreendente. Podia até se envolver ao redor do corpo para bloquear seus ataques de artes das trevas. Ele estava com muita inveja e ansiava por possuir o mesmo poder. E sua voz também chegou aos ouvidos de Kingsley e dos outros aurores. O rosto do bruxo negro estava ainda mais escuro do que antes. Era Tom Riddle novamente. Todos os problemas ultimamente pareciam ter sido causados por este Tom Riddle. Claro, ele se chamava de Cyrus. Mas não importa qual fosse o seu nome, o que importava era que ele estava em toda parte. O ataque à Câmara Secreta, a fuga de Azkaban, o incidente nas terras altas da Escócia e agora o Gringotts. Quanto ao colega fugitivo, Sirius Black era muito mais bem comportado. E Kingsley ouvirá rumores de que o caso de Black poderia ser anulado. Sua mente não teve tempo de pensar muito, porque os duendes descaradamente jogaram a culpa de volta sobre eles mais uma vez. É Tom Riddle, aquele fugitivo brutal. Ele matou nossos parentes. Agora ele invadiu nosso cofre. Por que vocês não o prenderam antes? O duende arregalou seus olhos saltados e rugiu com os dentes cerrados. Ele amaldiçoou os aurores do Ministério da Magia como inúteis, e os bruxos como ociosos, dizendo que se os duendes controlassem o mundo mágico, tais coisas nunca aconteceriam. Eles não consideraram que o Ministério da Magia simplesmente não podia interferir nos assuntos do Gringotts. No entanto, Kingsley ao menos sentiu que eles estavam certos em uma coisa. Isto é, uma vez que os duendes controlassem o mundo mágico, os bruxos não teriam permissão absoluta para possuir varinhas. Naturalmente não haveria incidentes de bruxos invadindo o Gringotts. A batalha na caverna continuou. O dragão voava cada vez mais alto, quase alcançando o nível superior. Kingsley estava com o coração na boca, mas subitamente viu a sombra negra perseguindo atrás dele lançar um feitiço aterrorizante. Então, o feitiço atingiu o feitiço protetor ao redor do dragão. Deveria ter sido bloqueado, ele pensou. No entanto, a situação pareceu diferente do que ele esperava. O dragão, por alguma razão, dobrou as asas e caiu em picada. Ele assistiu horrorizado, mas Cyrus, de pé nas costas do dragão, permaneceu imperturbável. O dragão não foi atingido. Ele estava pilotando ativamente o dragão para baixo. Lord Voldemort lhe causará tantos problemas. Como ele poderia não retribuir com um grande gesto? Ele não estava preocupado com o perigo de lutar contra Lord Voldemort. Lord Voldemort possuíra a força aquele bruxo das trevas e agora estava envolvido em um combate de tão alta intensidade. O corpo daquele bruxo das trevas não duraria muito mais tempo. Em uma batalha prolongada, o vencedor final seria apenas Cyrus. Ele inclinou levemente a cabeça. Um corte de vento negro brilhante passou por sua orelha, soprando seu cabelo e iluminando suas pupilas. Mesmo sem atingir, fez as pontas das orelhas de Cyrus arderem. Este feitiço era muito semelhante ao feitiço de corte, ou Sectum Sempra. Era provavelmente uma versão modificada desse feitiço. Lord Voldemort reduziu o número de lâminas, aumentando grandemente seu poder. Um golpe deixou um corte profundo no topo da caverna. Cyrus pisou no espinhaço do dragão, e uma corda conjurada de sua varinha laçou o dragão. Ele segurava a corda em uma mão e uma lança de raio na outra. O dragão mergulhou em direção a Lord Voldemort, como um vagão de trem batendo de frente. Cyrus segurava o raio, como um deus. Crackle. Um rugido dilacerante ecoou por cada canto da caverna. Quando o raio foi lançado, instantaneamente tornou-se a única luz na caverna. Naquela noite escura, o raio caindo. Kingsley sentiu o trovão como se estivesse rugindo em seu ouvido, como se um par de garras afiadas tivesse perfurado seu coração latejante, arrancando a carne e o sangue em seu peito. Seus tímpanos latejavam de dor e levou um tempo para seus olhos se reajustarem à escuridão. Quando olhou para baixo novamente, as chamas na caverna haviam desaparecido. Sem esta enorme fonte de luz, ele não conseguia ver nada. A caverna estava escura como breu, como se nenhum dragão, raio ou fogo jamais tivesse aparecido, e a batalha fosse apenas ilusão deles. Mas as paredes de rocha ainda se estilhaçando. A caverna desabando e o som estrondoso de rochas caindo no abismo sem fundo lembravam constantemente de que as batalhas de agora há pouco eram reais, genuinamente reais. Cyrus continuou correndo para baixo. Ele viu o raio atingir Lord Voldemort, e viu Lord Voldemort cair incontrolavelmente no abismo escuro como um foguete caindo. No entanto, seu alvo atual não era o próprio Lord Voldemort, mas a Horcrux escondida no Gringotts. A taça. Ele por acaso sabia onde ficava o cofre da família Lestrange. Enquanto procurava pela chave do cofre 12, ele retornará a Azkaban e também se comunicara com Lucius Malfoy. Foi então que ele a propósito perguntou sobre essas coisas, e agora elas de fato foram úteis. Claro, ele não tinha chave.
Mas no momento nenhuma chave era necessária. O velho dragão não conseguiu parar, ou talvez seus olhos já estivessem um pouco embaçados, e ele bateu de frente contra a porta do cofre, fazendo sua cabeça girar. O interessante era que esta porta parecia ser feita de madeira, mas era surpreendentemente resistente, não foi danificada mesmo após ser atingida por um dragão. Cyrus pulou das costas do dragão e sacou sua varinha. Bombarda. Bum. O chão tremeu e a poeira subiu como uma lufada de vento. A porta foi reduzida a pedaços, deixando apenas um buraco. Lá dentro, do chão ao teto, a caverna estava cheia de moedas de ouro e taças douradas, armaduras de prata, peles de vários animais estranhos com espinhos ou asas caídas, poções em frascos e um crânio ainda usando uma coroa. Cyrus não se importava nem um pouco com dinheiro, e tudo aqui estava encantado com fogo fato e um feitiço de duplicação. Qualquer um que os tocasse seria incinerado por fogo fato. Qualquer um que os fizesse colidir faria com que se regenerassem. Mas os itens duplicados não tinham valor. Estes 2 feitiços foram lançados com bastante habilidade. Se Cyrus não soubesse de antemão, poderia ter caído vítima acidentalmente. Mas agora eles eram naturalmente inúteis. Feitiço estuporante. Ele enterrou sua varinha no chão, e o poder do feitiço começou a se espalhar. Assim que cobriu as moedas de ouro e joias, quebrou imediatamente os encantamentos sobre elas. Ele caminhou sobre pilhas de moedas de ouro, cada passo fazendo um som metálico nítido de colisão de metal. Este era o som da riqueza, mas só servia para estar sob seus pés. Seu objetivo era claro. Desde o início, ele só se importava com a taça. E aquela taça. Ele não sabia o que Bella estava pensando. Talvez ela considerasse como a recompensa mais alta do Lorde das Trevas. Então ela colocou na posição mais conspícua, bem no centro do cofre, no ponto mais alto. Quase tocava o teto. Era inteiramente de ouro, e entre as 4 relíquias, não parecia particularmente luxuosa. A taça era pequena, com um texugo gravado nela, e 2 alças em seus lados. Cyrus a pegou na mão e a pesou. A taça parecia substancial. Ele não destruiu imediatamente a taça. Destruí-la de imediato parecia um pouco desperdício demais. Afinal, era uma relíquia deixada pelos 4 fundadores. Dizia-se que a taça podia conjurar comida do nada, e Cyrus estava na verdade muito interessado neste poder incrível. Deve-se saber que mesmo no mundo mágico, existem muitas regras imutáveis. Uma delas é a incapacidade de conjurar comida do nada. No máximo pode-se apenas convocar ou duplicar. Estas leis mantêm o mundo mágico como leis físicas. Mas a taça quebrou uma delas. Além do mais, a conexão entre a taça e Lord Voldemort já havia sido cortada, e Lord Voldemort provavelmente não saberia se ela fosse destruída agora. Mesmo que Cyrus fosse destruir a taça, ele o faria na frente de Lord Voldemort, desferindo um golpe enorme contra ele. Ele conjurou um bolso em sua veste, colocou a taça dentro e então lançou um feitiço para evitar que ela caísse. Ele naturalmente não deixou passar as moedas de ouro brilhantes e joias empilhadas aos seus pés também. Embora Cyrus não estivesse muito preocupado com tesouros, ele não esquecera que prometera a Hermione dar presentes para eles no Natal. Certamente ele não poderia deixar Malfoy pagar por isso, poderia? Saindo do cofre, seu olhar varreu para o fundo da caverna. Sua visão extremamente forte permitia que ele visse longe e com clareza mesmo no escuro. Ele viu Lord Voldemort caído debilmente no chão, na parte mais profunda da caverna, com o rosto pálido. O poder daquele feitiço de raio de antes era de fato forte, e Cyrus acreditava que causará algum dano a Lord Voldemort, mas certamente não o teria deixado tão fraco. A única explicação era que o corpo que ele possuía estava à beira do colapso. Coisas emprestadas, no final das contas, não eram dele. Cyrus sorriu friamente, e outro feitiço disparou de sua varinha, o encantamento assemelhando-se ao meteoro carmesim caindo dos céus. No entanto, mesmo um Lord Voldemort enfraquecido não seria derrotado de tal maneira. Ele abandonou sem hesitar o corpo do bruxo, transformando-se em uma massa de névoa negra que se despojou do físico do outro. Então mais uma vez se coalesceu em uma forma aterrorizante diante dos olhos de Cyrus. Cyrus, não pense que você venceu. Da massa de sombra e vapor emergiu um rosto de serpente, e olhos escarlates identificáveis cheios de ódio. Ou foi você quem venceu? Cyrus zombou. Suas mãos não paravam de se mover. Ele sabia que Lord Voldemort não poderia ser morto temporariamente, mas não ser capaz de matá-lo era uma coisa, e se ele poderia ser aprisionado era outra. Com o aceno de sua varinha, os escombros na caverna se reuniram como se estivessem vivos, envolvendo completamente Lord Voldemort, que já havia se transformado em uma fumaça negra, e então o trancaram firmemente como uma devastação planetária. No entanto, mesmo assim, a névoa espessa ainda se infiltrava pelas fendas na rocha. Cyrus notou isso e imediatamente transformou a rocha em uma garrafa de vidro hermética. A fumaça negra na garrafa se contorcia como uma corrente fluida procurando uma saída, mas apenas girando impotente lá dentro. Cyrus ergueu as sobrancelhas, estendeu a mão e apertou a garrafa de vidro na mão, segurando-a diante dos olhos. Seus olhos dourados refletiam-se no vidro. A névoa negra na garrafa contorceu seu corpo finalmente voltando à parte que poderia ser chamada de rosto em direção a Cyrus. Cyrus não conseguia nem distinguir suas feições, mas podia sentir claramente a raiva do outro naquele momento. Gostou da sua nova casa, Lord Voldemort? Cyrus perguntou suavemente. Você acha que me prendeu? A névoa negra emitiu um som agudo, e antes que Cyrus pudesse responder, a coisa permeou o vidro, flutuando para fora como alguma entidade invisível. Espere, Cyrus, eu voltarei muito em breve. Capítulo 141 Severus Snape. Voltando logo? Você acha que é o Lobo Cinzento? Lord Voldemort ainda assim escapou. Embora seu estado atual parecesse uma névoa negra, na verdade era mais parecido com uma alma, algo que não poderia ser contido apenas por meios físicos. Cyrus deu um tapinha nas costas do dragão. Você planeja vir comigo ou ficar aqui? Mesmo que ele já tivesse um dragão, nunca era demais ter criaturas mágicas, especialmente dragões, que eram praticamente tesouros da cabeça à cauda. Sem mencionar que este dragão à sua frente era apenas velho. Mesmo que morresse, ainda seria inestimável. Ao ouvir a pergunta de Cyrus, o dragão imediatamente soltou um grito lamentável. Ele voluntariamente abriu suas asas carnudas e manchadas de sangue. Elas estavam cobertas de cicatrizes e as membranas das asas estavam até rasgadas. Mas ele ainda ansiava por voar. Não espere muito, é apenas trocar uma gaiola por outra, Cyrus o lembrou. Mas onde não é uma gaiola? O dragão baixou sua cabeça espinhosa e se agachou para deixar Cyrus subir. Cyrus mais uma vez montou nas costas do dragão. Suas escamas eram tão duras e frias quanto aço. O dragão abriu suas asas ossudas e voou para fora de Gringotts, rugindo para o céu.
Kingsley, guardando a entrada de Gringotts, estava muito visível. Os aurores seguravam suas varinhas, prontos para agir a qualquer momento. O dragão imediatamente cuspiu fogo neles. As chamas não eram apenas escaldantes, mas também carregavam poder explosivo. Como um barril de gasolina subitamente inflamado, o impacto explosivo instantaneamente lançou Kingsley e os outros longe, e também abriu um buraco no teto de rocha acima da cabeça de Cyrus. Cyrus também levantou sua varinha. Tergeu. Vários feitiços foram lançados, perfurando diretamente o chão. A luz do sol entrou pela abertura, e o dragão voou ao longo da luz solidificada, como se estivesse voando em direção ao céu. Cyrus olhou para baixo e viu Kingsley saindo dos escombros em desordem. Scringeour também não esperava tamanha comoção e correu rapidamente com os aurores que estavam guardando o lado de fora de Gringotts. Todos seguravam vassouras, aparentemente pretendendo apostar corrida com o dragão. Mas Cyrus lançou um feitiço Expelliarmus diretamente entre eles, e a magia que se espalhou derrubou todas as vassouras. O dragão inclinou a cabeça e cuspiu, queimando todos eles até virarem carvão. Muito entusiasmados, aurores, mas não se incomodem em nos despedir, Cyrus disse levemente. Se vocês estão tão ansiosos por mérito, ainda há um criminoso dentro da caverna. Depois de deixar Gringotts, Cyrus abrigou ambos os dragões em um vale isolado. Ele lançou muitos feitiços de proteção para evitar que fossem descobertos. O feitiço repelente de trouxas era óbvio, junto com feitiços fidelius e assim por diante. Depois ele retornou ao caldeirão furado, recuperou seu malão e estava agora em processo de modificá-lo. Embora o malão de couro que ele havia comprado originalmente também tivesse sido submetido a um feitiço de extensão indetectável, o espaço interno era apenas do tamanho de um guarda-roupa, o que falhou completamente em atender às necessidades de Cyrus. Ele primeiro expandiu o espaço dentro do malão. Este foi o passo mais simples, e então procedeu à criação de vários terrenos diferentes. Ele acreditava que no futuro haveria muitas criaturas mágicas diferentes lá dentro. Além disso, ele poderia nem sempre ter tempo para cuidar delas, então seria melhor se ele pudesse estabelecer um ecossistema por conta própria. Atualmente, ele tinha apenas 2 dragões, o que tornava as coisas muito mais simples. Ele só precisava colocar alguns gados e ovelhas lá dentro para satisfazer as necessidades de alimentação dos dragões, o que significava que ele precisaria primeiro de pastagens. Isso não era muito difícil. Ele só precisava trazer um pouco do mundo real e então poderia replicar em massa a área de pastagem usando um feitiço de duplicação. Ou ele poderia lançar diretamente um feitiço de extensão indetectável na pastagem. Quanto ao gado e às ovelhas, isso era ainda mais fácil. Cyrus encontrou vários fazendeiros do mundo trouxa e comprou um grande número de gados e ovelhas deles. As únicas dificuldades eram o clima, o dia e a noite, e as condições de céu limpo ou nublado dentro do malão. Para isso, ele pegou emprestada a magia do teto do grande salão de Hogwarts, que podia simular o céu externo. No entanto, não produziria vento nem causaria chuva, mas pelo menos o problema do dia e da noite foi resolvido. Quanto às nuvens e à chuva, Cyrus atualmente não tinha uma boa solução. Por um curto período, ele poderia precisar lançar feitiços de fazer chover ele mesmo. O malão inicialmente expandido já era muito grande. Cyrus deixou um amplo espaço para rebanhos de gado e ovelhas se movimentarem, e também para os 2 dragões voarem livremente. Esses 2 dragões quase não tiveram conflitos após se encontrarem. No fim das contas, ambos tinham sido criados por goblins, então não eram inerentemente selvagens e indomáveis. Somado ao fato do velho dragão de Gringotts ter se submetido voluntariamente, o relacionamento deles era surpreendentemente harmonioso. Depois de colocá-los todos no malão, Cyrus transformou Nagini, que ele estava usando, de volta em uma cobra e deixou que ela vivesse dentro do malão. Caso contrário, seria muito cruel para ela ser sempre um bracelete. Mas o malão ainda é um pouco inconveniente. Cyrus pensou por um momento e decidiu mudar a aparência do malão para um anel. Todos os seus pertences foram colocados dentro, incluindo 2 criaturas mágicas e uma cobra, bem como 2 horcruxes, uma pedra da ressurreição. A pedra da ressurreição não é uma horcruxe, o anel da família Gaon é a horcruxe e um vira-tempo. Ele temporariamente não tinha planos de destruir as horcruxes. Tais coisas seriam sempre úteis no futuro, se nada mais, seriam excelentes para fazer acordos com o velho Dumbledore. Em seguida, o que incomodava Cyrus era como retornar a Hogwarts. Andando em círculos, eu ainda tenho que voltar, ele suspirou. Hogwarts tinha Dumbledore. Para outros, esta escola era o lugar mais seguro, mas para Cyrus, o maior perigo estava bem ali. No entanto, agora ele não tinha tanto medo de Dumbledore quanto antes. Depois de dominar a transfiguração de Mago Magus, sua proficiência mágica havia melhorado muito. Os poderosos relâmpagos de magia antiga e a soberba transfiguração deram confiança a Cyrus. Mas antes de ir para Hogwarts, Cyrus queria visitar outro lugar para procurar outra pista da magia antiga. Godric's Hollow. Este foi o local de nascimento de Godric Gryffindor. Esta vila bruxa não parecia mais próspera do que nos filmes. E surpreendentemente também havia vários dementadores patrulhando aqui. Estava ficando tarde e o vento frio varria as ruas vazias. O céu cinzento parecia muito melancólico. O Halloween seria em poucos dias, mas o lugar estava muito desolado. Não havia sinal de preparativos para o festival. Apenas uma figura sombria caminhava pela praça vazia. Ele estava envolto em uma capa preta, as bochechas encovadas, parecendo mais um fantasma do que um dementador. Ele levantou a cabeça e olhou para a estátua no centro da praça, revelando desgosto e nostalgia, dor e amor. Era Snape. Ele não vinha aqui há muitos anos, não desde que o Lorde das Trevas matou Lily. Godric's Hollow era um assentamento meio bruxo. Apenas metade das pessoas que viviam aqui eram bruxos, enquanto a outra metade eram trouxas. Por esta razão, a escultura comemorativa da família Potter não podia ser muito conspícua. Na verdade, o que aparecia à distância no centro da praça não era uma estátua, mas um memorial de guerra. Estava gravado com os nomes de todos os que se sacrificaram na luta contra os comensais da morte ao longo dos anos. Os trouxas só podiam ver o memorial, mas quando os bruxos se aproximavam, podiam ver uma escultura requintada de 3 pessoas. Um homem de cabelos bagunçados e óculos, uma mulher bonita de cabelos longos e um bebê. Claro, para Snape, seus olhos sempre viriam apenas uma pessoa. Lily Evans. Ele preferia chamá-la assim.
Seu rosto rígido tremeu ligeiramente, como se alguma emoção estivesse prestes a explodir, mas eventualmente retornou à calma. A torrente de tristeza o lavava por mais de 10 anos, e ele parecia estar ficando entorpecido, ou talvez tivesse se acostumado com o gosto da dor. Apenas às vezes, o vazio em seu coração parecia crescer cada vez mais, um buraco negro escancarado quase o consumindo. Ele ficou ali por um tempo indeterminado, então soltou um suspiro pesado e lamentável. Então ele passou pela escultura, caminhou pela rua e prosseguiu como um zumbi em direção à igreja meio escondida no vento, não muito longe dali. Seu destino era o cemitério atrás da igreja. Ele não parecia uma pessoa viva, mas sim um cadáver ambulante, e esta jornada parecia que ele estava caminhando em direção a um lar pelo qual ansiava. Severus Snape havia morrido há 12 anos. Ele virou-se de lado pelo portão estreito do cemitério, entrando nas fileiras de lápides cinzentas. Muitas pessoas foram enterradas aqui. Havia Abbott Longbottom Weasley, e até Dumbledore. Mas nada disso chamou a atenção de Snape. Claro, depois de passar pelas lápides do pai e da irmã de Dumbledore, Snape ainda desacelerou seus passos, porque ele estava muito perto. O túmulo de Lily ficava a apenas 2 fileiras daqui. Snape tornou-se extremamente conflituoso. Ele estava ao mesmo tempo alegre e triste, seus passos leves e pesados. Mas ele não ousava fazer muito barulho, como se tivesse medo de perturbar alguém que dormia. Lily. Ele parou em frente a uma lápide de mármore branco. Lily Potter, nascida em 30 de janeiro de 1960, falecida em 31 de outubro de 1981. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele olhou para a inscrição brilhante na lápide por um longo tempo, como se tivesse se tornado aquele voyeur patético novamente, espiando pela janela a vida feliz da família Potter. Mas uma lápide não era uma janela. Ela não podia refletir aquela figura linda e alegre. E tudo isso foi obra dele. Se pudesse, como ele desejaria que a pessoa deitada no túmulo agora fosse ele mesmo. Mas isso era impossível. Ele só podia arrastar este corpo, cujo coração ainda batia, mas já estava em decomposição, para continuar movendo-se. Porque havia alguém que merecia morrer ainda mais que ainda estava vivo. Snape ficou ali por muito tempo, até que o céu escureceu, até que o brilho residual do pôr do sol manchou o céu como sangue. Durante esse tempo, um sorriso ocasionalmente apareceu em seu rosto. Embora a realidade o tivesse devastado além do reconhecimento, ao recordar aqueles momentos fugazes, Snape ainda sentia alegria. Então, como se ele surgisse subitamente do tempo, foi mais uma vez envolvido pela dor. A capa preta moveu-se, e uma mão fina emergiu de dentro segurando um lírio branco. Era a única coisa branca nele e sua posse mais limpa. Ele colocou a flor em um lado da lápide, longe do lado gravado com a palavra morte. Depois, ele arrastou seu corpo oscilante, deixou o cemitério e caminhou em direção ao fim da cidade. A noite caiu gradualmente e as luzes se acenderam em cada casa. Figuras vislumbradas através das janelas moviam-se constantemente. Os trouxas não podiam ver os dementadores e ainda saíam à noite, bebendo em bares mal iluminados. Mas seus espíritos estavam baixos porque os dementadores quase constantemente pairavam na entrada do bar, relutantes em sair. Eles não queriam perder o banquete lá dentro. Toda alegria era irrelevante para Snape. Ele apenas caminhava para ver aquela casa em ruínas, negligenciada e dilapidada. Não era um lugar agradável para ele, mas pelo menos havia vestígios da vida de Lily. Logo ele viu a casa. Nos mais de 10 anos após a noite em que o Lorde das Trevas matou a mulher que ele amava, as cercas vivas cresceram descontroladamente. Os escombros jaziam profundamente entre ervas daninhas na altura da cintura. A maior parte da casa ainda estava de pé, mas as paredes estavam cobertas de era, e apenas o lado direito do telhado do quarto no último andar estava faltando. Foi lá que a maldição ricocheteou. Naquela noite, Snape tinha encontrado o corpo de Lily ali. Seu coração parecia ter sido ferozmente esfaqueado. Mais doloroso do que a dor era o arrependimento. De repente, Snape parou em seu caminho, congelado no lugar como se tivesse virado pedra. Embora já estivesse um pouco frio na Grã-Bretanha em meados de outubro, não estava tão gelado assim. Ele simplesmente tinha visto uma pessoa. Sua alma parecia estar se rasgando. Sob seu corpo gelado, o sangue surgiu descontroladamente como se estivesse fervendo. De repente, este corpo pareceu ganhar vida. Ele rapidamente sacou sua varinha, incontáveis feitiços de artes das trevas passando por sua mente. Cada feitiço era tão claro, como se seus anos de estudo das artes das trevas fossem para este exato momento. Era para matar a pessoa à sua frente. Tom Ridley. Ele não parecia exatamente com o do Cartas de Procurado. No pôr do sol, as pontas de seus cabelos eram douradas e ele parecia muito bonito. Snape via apenas ódio. Como você ousa ainda aparecer aqui? Aparecer neste lugar? Ele pensou dolorosamente, uma forte onda de satisfação explodindo em seu coração. Apenas um feitiço, o feitiço em que aquele que não deve ser nomeado era mais habilidoso, e ele poderia matar Tom Riddle, ele poderia vingar Lily, e ele sabia que poderia ter sucesso, porque aquele que não deve ser nomeado não era mais o aquele que não deve ser nomeado de antigamente. Sua magia não era o que costumava ser, caso contrário ele não teria sido tão facilmente capturado por Dumbledore alguns meses atrás. E agora ele não tinha notado. As pontas dos dedos de Snape, segurando sua varinha, ficaram brancas pela intensidade. Ele ergueu a varinha bem acima da cabeça. Ele não pronunciou o encantamento, mas a intenção de matar, mais forte do que nunca, fez o poder do feitiço parecer ainda maior. Avada. As emoções intensas em sua mente colidiram como uma inundação maciça contra um dique em desintegração, mais forte desta vez do que nunca. Mas exatamente quando o feitiço estava prestes a disparar, Snape assustou-se ao descobrir que a figura parada à distância havia desaparecido. A rua mal iluminada estava vazia, não havia nada. Apenas um grande pássaro, como se assustado por ele, voou para longe da grama emaranhada. Como se tivesse sido apenas um fantasma, uma ilusão sua. Snape baixou o braço inexpressivamente, por um momento sem saber onde estava. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!